boa noite. Sejam todos bem-vindos à página do Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré. Que bom estarmos juntos mais uma vez para abordarmos algumas obras da doutrina espírita. Meu nome é Vânia, represento aqui a Casa Espírita Maria de Nazaré e sempre às 18 horas temos um trabalhador da casa esperando por você. Hoje, particularmente, estudaremos de maneira breve, bem ligeira, 3 obras da doutrina espírita. Sempre fazemos assim às sextas-feiras. Então, hoje nós abordaremos o livro Caminho, Verdade e Vida, uma mensagem dele, o Evangelho segundo o Espiritismo e, por fim, o Livro dos Espíritos. Mas antes de iniciarmos, como sempre o fazemos, temos alguns recados para vocês. E o primeiro é que nós estamos com as inscrições abertas para o curso O que é o Espiritismo. Este curso será totalmente online, gratuito e se iniciará agora no próximo dia 3 de agosto, terça-feira. O curso ele está organizado em 15 aulas, vai começar dia 3 de agosto e vai findar em 30 de novembro, sempre às terças-feiras, entre 19 e 20 horas. Então, aqueles que se interessarem poderão pedir informações no telefone 9, que nós temos um WhatsApp, 96300 4552. Vou repetir, 96300 4552. O tutor do curso será o nosso amigo Ezequiel. Então, sempre bem-vindo um curso que vai nos mostrar os princípios, as bases do Espiritismo. Então, não somente para aqueles que desejam conhecer o Espiritismo, mas também aqueles que já conhecem e gostariam de rever conceitos. Estudar sempre é bom, é uma oportunidade e é um convite que o Espírito da Verdade nos faz para que, além de amarmos, nós possamos nos instruir. Amor e instrução, conhecimento são os caminhos que nos levam ao progresso espiritual, intelectual e moral. Outro recado que eu gostaria de dar é sobre a campanha de Fraternidade Alta de Souza, desenvolvida em nossa casa espírita, visando auxiliar as famílias cadastradas com cestas básicas, produtos de higiene e limpeza também. Então, todo o segundo sábado de cada mês, a Casa Espírita Maria de Nazaré está aberta, entre 15 e 16h30, para receber o seu donativo, a sua doação. Não precisa nem sair do carro, quem for de carro, basta buzinar, chamar, que os trabalhadores da casa irão atender com todo carinho, com todo amor. Então, no segundo sábado de cada mês é a doação. No domingo, nós organizamos as cestas e na segunda-feira as famílias vão à Casa Espírita para retirar a cesta. Outro recadinho é a nossa campanha do agasalho, que está aberta durante todo o inverno. Então, foi colocada uma caixa de papelão grande em nossa casa. Então, quem puder, quem quiser colaborar, poderá depositar nessa caixa cobertas, luvas, toucas, cachecóis, agasalhos para o frio. Porque nós sabemos que este frio, este inverno está sendo mais rigoroso do que dos anos anteriores. Então, vamos pensar nos nossos irmãos que estão nas ruas, que necessitam de um pouco de calor, de um pouco de fraternidade e amor de nossa parte. Bem, então eu acho que de recados são esses. Vamos agora então juntos, unindo os nossos corações para fazermos a prece.
justamente aquela, a chamada oração dominical ou também Pai Nosso, que Jesus, quando foi interpelado, disse que era uma maneira como falar ao Pai. Então ele nos deu este modelo de concisão, que nós agora, fechando os nossos olhos físicos, vamos nos concentrar, respirando serena e tranquilamente, para melhor oferecermos a receptividade para o plano espiritual, nos auxiliar. Então fechemos os olhos e oremos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Então, meus amigos, a primeira obra que vamos abordar é Caminho, Verdade e Vida. Esta obra, ela tem mais 3 que formam, então, um quarteto de livros pequeninos, assim, maravilhosos, para a terceira. Então, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz e Fonte Viva. Então, são essas obras que eu recomendo para que tenhamos em casa, para fazermos leituras breves, porque cada livrinho destes são livrinhos no sentido carinhoso, porque são livros maravilhosos, de uma profundidade. Eles têm 180 mensagens. Se lermos uma por dia, e todas as obras, os 4 livros, nós leríamos em 2 anos, fazendo uma leitura por dia. Então, a leitura escolhida, a mensagem para hoje, é a de número 110, cujo título é Vidas Sucessivas. Portanto, esta mensagem nos remete necessariamente à reencarnação. E tem lá um versículo do evangelista João a respeito de Jesus, que diz: Não te maravilhes de te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Jesus, João, capítulo 3, versículo 7. A palavra de Jesus a Nicodemos foi suficientemente clara. Desviá-la para interpretações descabidas pode ser compreensível no sacerdócio organizado, atento às injunções da luta humana, mas nunca nos espíritos amantes da verdade legítima. A reencarnação é lei universal. Sem ela, a existência terrena representaria turbilhão de desordem e injustiça. À luz de seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. O homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate e reajustamento. Entre os homens, o criminoso é enviado a penas cruéis, seja pela condenação à morte ou aos sofrimentos prolongados. A providência, todavia, corrige, amando. Não encaminha os réus a prisões infectas e úmidas. Determina somente que os comparsas de dramas nefastos troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana, de modo a se redimirem uns à frente dos outros. Para a sabedoria magnânima, nem sempre o que é réu ou o que errou é um celerado, como nem sempre a vítima é pura e sincera. Deus não vê apenas a maldade que surge à superfície do escândalo, conhece o mecanismo sombrio de todas as circunstâncias que provocaram um crime. O algoz integral, como a vítima integral, são desconhecidos do homem. O Pai, contudo,
identifica as necessidades de seus filhos e reúne-os periodicamente pelos laços de sangue ou na rede dos compromissos edificantes, a fim de que aprendam a lei do amor entre as dificuldades e as dores do destino, com a bênção do temporário esquecimento. Essa lição, Vidas Sucessivas, que eu já iniciei comentando que se refere à lei universal da reencarnação, começa com um versículo: não te maravilhes de te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Sabemos que essas palavras foram ditas por Jesus a Nicodemos, um doutor da lei à sua época, e que desconhecia a reencarnação. Tanto é que quando Jesus lhe fala que a Nicodemos que ele deveria nascer de novo, ele indaga então ao mestre: mas como, mestre? Eu, um homem velho, como farei para entrar de novo no ventre da minha mãe? Então Jesus diz que ele não sabia as coisas mais simples. Como que Jesus falaria a ele das coisas celestiais? Então, a reencarnação é a justiça divina, é a maior prova de amor para com todos nós, porque todos nós, a partir do momento que entramos, conquistamos o reino humano ou hominal, como é o vocábulo na doutrina espírita, quando atingimos o reino hominal, nós conquistamos a inteligência, o raciocínio e, consequentemente, podemos responder por nossas escolhas. Então, temos raciocínio e livre-arbítrio. A partir daí, então, somos responsáveis por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Entretanto, a lei humana não é capaz de abarcar toda a gama de erros, de faltas, de crimes. Então, a lei humana dizemos que é falha com razão, porque perfeita somente a lei divina. Então, Emmanuel, que é o autor espiritual desta mensagem, nos fala que determinados réus recebem penas cruéis, penas de morte, sofrem muito nos presídios. Isto, talvez a época, né, em que este livro foi psicografado pelo Chico, talvez ainda a justiça humana se utilizasse de penas mais cruéis. Hoje, menos, nós sabemos. Não é em todo o país que nós temos a pena de morte, mas infelizmente em alguns pontos, né, do planeta, ainda que em países ditos desenvolvidos, temos ainda pena de morte. Então, a justiça humana não opera dessa forma, com crueldade, com maldade. A justiça divina opera por amor. Então, a reencarnação permite que dois comparsas de um crime nefasto, no dizer de Emmanuel, possam voltar ao palco da vida para se ajustar com a lei divina. Então, criminosos do passado se veem agora numa nova oportunidade de fazer o bem. É assim que a justiça divina opera em nossa vida. Então, nunca será justo reclamarmos das condições da nossa reencarnação. Reclamarmos porque nasci numa situação de pobreza, de penúria. Tenhamos a certeza, meus amigos, miséria e fortuna são provas. Isto não é intrínseco ao espírito, é somente uma prova para que possamos verificar se temos condição de seguir adiante. Se no passado tivemos a fortuna e não soubemos administrá-la, fazendo com que somente os nossos interesses pessoais e egoísticos pudessem abarcá-la, nós vamos, provavelmente, em outra existência, experienciar
à prova da pobreza para aprendermos a valorizar as conquistas em nossa vida com mais dificuldade, porque sabemos que tudo que vem muito fácil às nossas mãos, a tendência é não valorizarmos. E sabedor disso, o Pai Celestial nos coloca dificuldades na vida. Então, nas vidas sucessivas, nós vamos sendo desafiados, passamos por percalços, dificuldades, limitações, mas tudo com o objetivo que possamos aproveitar as experiências para exercitar o nosso raciocínio e o nosso livre-arbítrio. Então, a justiça divina, ela está consubstanciada na reencarnação. Para aqueles que não acreditam na reencarnação, não faz sentido ver um mundo tão desigual. Pessoas ricas convivendo ao lado de pessoas miseráveis. Pessoas saudáveis e outras que já nascem doentes. Nada explica essas desigualdades senão a reencarnação, as vidas sucessivas, as nossas experiências pregressas com as suas consequências na vida atual. Então, meus amigos, essas foram as considerações da mensagem de número 110 do livro Caminho, Verdade e Vida, Vidas Sucessivas. Agora, nós vamos então estudar um pequeno trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo. Esta obra, este farol que nos ilumina a jornada terrena, porque nos traz a parte moral dos ensinamentos de Jesus. E hoje nós escolhemos um item ligado ao capítulo 8º, cujo título é Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Assim disse-nos Jesus no Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. E então, neste capítulo 8º, nós vamos nos ater ao item 18. É uma instrução dos Espíritos e o título dessa mensagem é Deixai vir a mim os pequeninos, palavras de Jesus. E quem nos traz essa mensagem é ninguém mais, ninguém menos do que João, o Evangelista, em Paris, capital da França, em 1863, há 158 anos, portanto. Então, vamos à leitura. Disse o Cristo, deixai vir a mim os pequeninos. Essas palavras, tão profundas na sua simplicidade, não fazem apenas um apelo às crianças, mas também às almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a desgraça desconhece a esperança. Jesus chamou a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravos, os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa na matéria, sujeita ao jugo dos instintos e ainda não integrada na ordem superior da razão e da vontade, que se exercem em torno dela e em seu benefício. Jesus queria que os homens se entregassem a ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo apelo lhe conquistaria o coração das mulheres, que são todas mães. Assim, ele submetia as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi a flama que espancou as trevas, o clarim matinal que tocou a alvorada. Foi o iniciador do Espiritismo, que deve, por sua vez, chamar a si não as crianças, mas os homens de boa vontade. A ação viril está iniciada. Não se trata mais de crer instintivamente e obedecer de maneira mecânica. É necessário que o homem siga a lei inteligente que lhe revela a sua universalidade. Meus bens amados, eis chegados os tempos em que os erros explicados
se transformarão em verdades. Nós vos ensinaremos o verdadeiro sentido das parábolas. Nós vos mostraremos a correlação poderosa que liga o que foi ao que é. Eu vos digo em verdade, a manifestação espírita se eleva no horizonte, e eis aqui o seu enviado, que vai resplandecer como o sol sobre o cume dos montes. Que lindo texto que foi nos trazido por João, o evangelista. O chamado discípulo muito amado de Jesus, o mais jovem entre eles, e que inclusive João Evangelista foi o único que acompanhou Jesus no martírio de sua crucificação, acompanhando Maria, estando depois ao lado de Maria durante todo o tempo em que ela permaneceu na terra, não é? E João Evangelista vai nos explicar sobre esta passagem em que Jesus diz: deixai vir a mim os pequeninos. Primeiro vamos entender em que contexto à época essas palavras foram pronunciadas pelo Mestre Jesus. Então, onde Jesus passava, uma multidão o acompanhava e certamente os pais levavam os seus pequenos para que Jesus os abençoasse. Porém, aqueles que estavam ali com Jesus, não é, os seus apóstolos, aqueles que faziam, entre aspas, né, a segurança de Jesus, quando os pais vinham com as criancinhas, eles os afastavam, porque consideravam que as criancinhas estavam atrapalhando a missão do mestre. E então, Jesus, num dado momento, diz: não os embaraceis, deixai vir a mim os pequeninos. Então, essas palavras dão-nos a entender um duplo sentido. Jesus falava dos pequeninos, crianças mesmo, no corpinho infantil. Porém, sempre os ensinamentos de Jesus têm um sentido oculto, poderoso. Então, João Evangelista nos traz esse sentido para que nós possamos ser iluminados pela razão. Então, João Evangelista nos diz que os pequeninos não são somente as criancinhas, porque quando Jesus encarnou neste mundo e durante aquele período que ele exerceu o seu mandato mediúnico, com seus ensinamentos luminosos, as crianças não tinham condição de compreender, de apreender os seus ensinamentos, o significado das suas palavras. Então, João Evangelista nos traz que o verdadeiro significado de deixai vir a mim os pequeninos são os adultos, mas que estão ainda na infância intelectual, na infância do progresso espiritual. Então, são os escravos das suas imperfeições morais, os viciosos, aqueles que têm vícios, tantos vícios, não é? Vícios da bebida, vícios da maledicência, vícios de drogas, não é? Trazendo para os dias atuais. Então, esses, no dizer de Jesus, são os pequeninos. Então, aquele que embaraça o pequenino de vir a Jesus comete uma grave falta e responderá por isso. Então, Jesus, como diz aqui, e é belíssimo, é poético, foi a flama que espancou as trevas, a luz que dizimou as trevas. Olha que coisa mais linda. Então, Jesus, ele exercia o seu amor com ternura e queria que os pequeninos viessem a ele como seres vacilantes vão aos braços de sua mãe, os pequeninos que ainda não aprenderam a andar. E ainda assim, aqui, Jesus nos mostra a bênção da reencarnação. Porque uma mãe, para ter os carinhos maternos para com seu rebento, para com seu pequenino,
não pode ver naquele ser um inimigo do passado. A reencarnação é uma bênção porque nos cobre com um véu que nos impede de ver o que foi com clareza, para que assim inimigos de outrora possam se aproximar na família através dos laços consanguíneos pelo poder do amor, da fraternidade, da solidariedade, que é o bem maior, o objetivo da constituição de uma família. Então, os pequeninos somos todos nós. Tenhamos a certeza, porque se pequeninos não fôssemos, não estaríamos ainda chamados, convocados a estar no mundo de expiações e de provas. Ainda somos pequeninos, mas o nosso futuro é brilhante. Jesus nos garante, porque ele disse: vós sois luzes, façam brilhar a vossa luz. E disse também: vós sois deuses, podeis fazer tudo o que faço e muito mais, dando-nos a garantia de que a nossa pequenez moral, espiritual, faz parte do nosso processo evolutivo. Não somos insignificantes. Não somos desprezíveis. Somos, como eu costumo dizer, crianças em fase de crescimento. Ninguém, em sã consciência, condena uma criança que ainda não aprendeu a andar, porque sabe que no futuro ela vai andar, ela vai correr. Faz parte do processo. Deus, nosso Pai Celestial, que enviou Jesus como seu mensageiro maior, sabe que nós somos esses pequeninos, mas que vamos crescer. Vamos nos iluminar para sermos co-criadores na obra maior do nosso Pai Celestial. Graças a Deus. Queridos amigos, vamos agora então para a questão do Livro dos Espíritos, que finaliza o nosso estudo de hoje. E a questão, nós ainda estamos lá nos 3 reinos. O nosso estudo está demoradinho, meus amigos, porque a gente só aborda uma questão por semana. E aí, realmente, demora um pouquinho, mas a gente vai avançando de questão em questão. E nós, como eu disse, ainda estamos abordando os 3 reinos da natureza. E a questão que nós vamos abordar hoje é a questão de número 603. A pergunta é curtinha e a resposta também. A pergunta que Kardec faz é a seguinte: 603. Nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus? Resposta: não. O homem é um Deus com letra minúscula. O homem é um Deus para eles, como antigamente os espíritos foram deuses para os homens. Então, Kardec indaga de mundos superiores. Nós não conhecemos mundos superiores, porque o que é que nós podemos compreender melhor? Aquilo que nos cerca. Vivemos num mundo de provas e de expiações, avançando para um mundo de regeneração. Temos ideia do que é um mundo primitivo pela história, pelo que a ciência nos mostra através de fósseis, da história ao longo, mesmo antes da humanidade, nos tempos de animais colossais. Nós sabemos de um pouco dos mundos primitivos, sabemos muito mais de mundo de expiações e provas, mas mundos superiores nós ainda não temos condição de conhecer. Sabemos um pouco pelo que os espíritos superiores nos trazem. E Kardec resolveu então perguntar se em mundos superiores, sabedores de que os animais também eles progridem e estão numa condição superior, se eles conhecem a Deus. E os espíritos dizem que não. Por quê? Porque embora numa situação superior aos animais aqui da nossa terra, eles ainda são animais. E, na realidade,
Pensando friamente, nós conhecemos Deus? Nós temos a convicção, mas ainda temos uma ideia imperfeita do que é Deus. Sabemos lá na primeira pergunta de O Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga que é Deus, e lá está descrito a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas podemos conceber como é Deus? Nós não temos sentidos. Nós temos os 5 sentidos, mas falta-nos, segundo os espíritos superiores, um sentido ainda para compreender Deus. Então, que dirá os animais? Ainda que em planetas superiores de regeneração, planetas felizes, não é? Os animais, sim, não conhecem a Deus. Meus amigos, essas foram as nossas considerações para hoje. Agradeço enormemente a companhia de cada um de vocês, que muito nos enriquecem, energeticamente falando, amorosamente. E vamos então encerrarmos a nossa live de hoje com a prece a Maria de Nazaré. Quando fazemos a prece a Maria, nós estamos homenageando não somente a Maria de Nazaré, mãe de Jesus, mas é uma homenagem singela à nossa casa espírita, denominada Casa Espírita Maria de Nazaré. Então, vamos juntar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos corações? Vamos juntos. Assim, entramos todos em sintonia com a equipe espiritual da Casa Espírita Maria de Nazaré. Tenhamos a certeza, onde quer que estejamos, a equipe espiritual nos cobre com bênçãos de paz e de luz. Assim, fechemos os nossos olhos com alegria em nossos corações, orando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Meus amigos, um ótimo final de sexta-feira, um fim de semana maravilhoso, pleno de oportunidades de fazer o bem. Fiquem conosco todos os dias, às 18 horas. Sempre tem um trabalhador da Casa Espírita esperando por vocês. Sempre na hora da Ave Maria. Então, hoje, sexta-feira, fui eu, Vânia. Amanhã, Ezequiel. Domingo, Arielle. Segunda, eu retorno. Terça, Arielle. Quarta, Ezequiel. Quinta, Ezequiel. E assim sucessivamente. Neste mês de julho, o Sérgio não está fazendo as lives, mas em agosto ele deverá retornar. Então, meus amigos, um abraço fraterno e apertado para cada um de vocês. Um beijo no coração e até a próxima!